Oi, gente, acho que agora vai, né? Boa tarde para todos vocês. Obrigado pela presença. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria dar mais uma lembrada a vocês que o meu canal tá lá no YouTube, tá? Vera Granado. Você vai lá e se não se inscreveu ainda, se inscreve, vê os outros contos que você perdeu, né? Vamos dar uma esperadinha para ver se o povo vai chegando, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Então, é, semana passada, né, teve o carro da fruta que me atrapalhou, gente. Mas eu espero que hoje não tenha carro nenhum, porque é camarão, é ovo, é fruta, é padeiro, é vassoureiro, né? Mas se acontecer de passar um carro aqui, gente, a gente continua no foco, tá? Não vamos perder o foco, porque o tema de hoje é muito importante. Queria saber se tá tudo legal, porque eu tive um probleminha no começo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu tô achando um pouco escuro. Tá escuro? Oi, G, você que tá aí me vendo. Tá escuro? Tá dando pra ouvir? Porque o assunto de hoje é tão importante que eu não gostaria que nada interferisse, sabe? Nem barulho, nem som ruim. Bom, vamos lá. Vamos começar? O conto de hoje, ele fala sobre pedofilia e abuso sexual. Por que que eu falo separadamente de pedofilia e abuso sexual? Eu até fiz uma colinha, tá, gente, hoje, porque realmente eu não quero deixar de falar nada do que eu estudei, do que eu pesquisei para estar compartilhando com vocês. Por que que eu falo separadamente de pedofilia e abuso? Porque são coisas diferentes. A pedofilia, ela é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, onde o sujeito se sente atraído sexualmente por crianças até 13 anos. A pedofilia é uma doença, não é crime. O crime é quando a pessoa que tem pedofilia exterioriza a sua patologia molestando uma criança, né? Que é o abuso. O abuso sexual é crime. A pedofilia é uma doença que deve ser tratada. Aí você fala assim, mas não é a mesma coisa? Todo pedófilo não abusa sexualmente de criança? Não. Existem pedófilos que têm desejo sexual por crianças, mas eles não exteriorizam isso, eles não molestam crianças, eles sabem que tem esse desejo, eles sabem que isso não é certo, eles sabem o mal que isso pode causar a uma criança e eles se controlam e eles não molestam crianças. Ele é como o alcoólatra, né? Que sabe que não pode dar a primeira golada na bebida. O alcoolismo não tem cura, tem controle. A pedofilia também não tem cura, mas tem controle. A pedofilia, ela pode ser tratada com terapia e medicamento. A terapia é longa, o processo é longo. O medicamento são remédios que alteram o desejo sexual e diminuem o nível de testosterona. Isso quando uma pessoa que está entre nós, e não se assusta, gente, porque tem uma porção de gente entre a gente que sofre de pedofilia. Gente que a gente nem imagina. Gente da nossa família, nossos vizinhos, pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas com quem a gente já saiu, com quem a gente vive, sabe? Que sofre dessa doença, mas ninguém fica sabendo porque tem vergonha de falar, porque tem muito preconceito, porque tem muito tabu. Então eu tô aqui hoje pra gente quebrar um pouco desse tabu, porque a gente precisa falar disso. Né? A gente só resolve as coisas quando a gente fala sobre elas. Quando a gente cala, elas ficam presas, como uma panela de pressão, né? A ponto de estourar a qualquer momento. Então vamos falar, vamos esclarecer muita coisa. Existe sim o pedófilo que se controla, mas é fácil você controlar uma doença sozinho? Não é. O pedófilo que se controla, aquele que sente o desejo e ninguém sabe, e que nunca fez mal a ninguém, ele precisa de ajuda, ele precisa de um terapeuta e de um psiquiatra, porque pode ser que ele não consiga se controlar a vida inteira, né? E acaba fazendo mal a alguma criança. Existe aquele pedófilo que tem um transtorno de personalidade antissocial. Esse é aquele que não se importa com o outro, não se importa com o sentimento do outro, não se importa com o que o outro sente, só existe ele. Ele tem que satisfazer o desejo dele e não importa se isso vai causar dano a outra pessoa. Também existe tratamento para esse tipo de pedofilia, que é a terapia
cognitivo-comportamental, que é aquela que vai tratar do comportamento da pessoa dentro da sociedade, para que ela aprenda a conviver, a respeitar as pessoas, a enxergar o outro como um sujeito também. E existe medicamento também. Medicamentos que inibem impulsos e diminuem a agressividade. Tem o pedófilo cruel, né? Aquele que se satisfaz mesmo com a maldade, com a dor do outro, que tortura, que machuca e que até mata. Seja qual for o tipo do pedófilo, se houve abuso sexual, tem que ser denunciado, porque o abuso sexual é crime e tem pena prevista no nosso Código Penal. É óbvio também que não adianta você jogar uma pessoa que tem uma doença dentro da cadeia e deixar ela lá por 10, 15 anos, porque ela vai sair de lá e vai abusar de outras crianças. Porque a pedofilia, como eu disse no início, ela não tem cura, ela tem tratamento, controle. Então o ideal seria que as pessoas que abusam sexualmente de crianças e adolescentes que vão presas tivessem dentro da cadeia o atendimento terapêutico e medicamentoso. Mas o nosso sistema penitenciário está longe de querer recuperar alguém, de querer ressocializar alguém, né? Ele, pelo contrário, faz a pessoa sair de lá pior do que entrou. A maioria dos pedófilos foi abusada sexualmente na infância e também não resolveu essa questão e não resolveu esse trauma. Eles constroem uma relação de afeto e confiança com a vítima, o que dificulta reconhecer o abuso. A criança normalmente ela já não reconhece mesmo o abuso porque a relação sexual não está dentro do universo dela. Então, quando isso acontece, ela não identifica aquilo como um abuso. Geralmente, acontece entre pessoas da família ou pessoas que têm uma relação afetiva com a criança, tio, pai, padrasto, irmão, padre, professor, uma pessoa que ela admira, que ela confia, né? E essa pessoa vai assediando, vai seduzindo e oferece brinquedos e presentes e não força uma situação e não usa de violência. Então a coisa vai acontecendo e vai aumentando gradativamente e quando a criança ela entende que aquilo foi um abuso, ela não fala. Ela não fala porque ela tem medo e tem vergonha. Ela tem medo porque as pessoas provavelmente não vão acreditar nela. Geralmente a pessoa é uma pessoa de bem, né, uma pessoa socialmente aceitável, né, às vezes até mesmo um religioso, ou um professor, uma pessoa que tem uma condição legal, uma pessoa que ajuda todo mundo, uma de boa índole. Então a criança ou adolescente não vai falar porque ninguém vai acreditar nele, entendeu? Vai achar aquilo um absurdo. Então é preciso permitir dentro das nossas casas o diálogo com nossas crianças e adolescentes. E a questão também de você permitir que a criança questione, sabe? Não obedeça cegamente. Por quê? Se a criança... Você não vai lá, mas eu não vou por quê? A mãe senta, eu falo mãe, eu quero dizer a pessoa, né? Que está desempenhando esse papel, que está cuidando. A pessoa senta e conversa, explica e argumenta por que não pode. E aí a criança vai entender por que não pode, né? Teve uma resposta, uma explicação. Você não vai estar criando uma pessoa submissa que aceita tudo, que obedece tudo sem questionar. Porque depois ela vai obedecer o que um outro adulto mandar ela fazer, um tio. Por que ela não vai obedecer um pai, um tio, um padrasto, um padrinho? Né? Ele é um adulto, ela está acostumada a obedecer sem questionar. Mesmo que ela ache aquilo errado ou estranho, ela não vai questionar porque ela está acostumada a obedecer. Então é importante que a gente estimule o diálogo na família e na escola. Sim, porque a família e a escola são as duas instituições responsáveis pela educação. Então é preciso abrir o diálogo para que a criança coloque suas dúvidas, pergunte. É preciso ensinar desde cedo os cuidados com o corpo, o que pode, o que não pode mexer, né, o que é íntimo, para que se acontecer alguma coisa, a criança saiba que, isso não está certo, vou contar para minha mãe. A outra coisa é a confiança que ela tem que ter na mãe. Eu digo mãe, já expliquei, né? Não tem essa questão de... você tem que ensinar para o seu filho que ele não tem que ter segredo para você, ele tem que te contar tudo. Não tem essa conversa de é o nosso segredinho, nem sua mãe pode saber. Não, a mãe tem que saber de tudo e ela tem que saber ouvir também, porque aí a criança vai se sentir segura para contar tudo o que acontece para a mãe, sabendo que a mãe não vai julgar, não vai bater, não vai gritar, mesmo que a mãe não saiba agir naquele momento e dê vontade de chorar e de gritar e de bater, mas ela vai se segurar, vai pedir ajuda a alguém para saber como que ela vai agir diante daquela situação. Mas o mais importante é ouvir e acolher.
a criança ou o adolescente que está querendo te contar o que está acontecendo. Existe também um abuso entre crianças e adolescentes, né? Que são irmãos, primos, né? Coleguinhas, crianças maiores que abusam das menores, ou adolescentes que abusam das crianças. Dentro de casa, geralmente não há conjunção carnal, geralmente são só carícias, e o tempo vai passando e aquilo acaba ficando para trás e para de acontecer, aí o tempo passa, aí aquela menina que é adulta agora lembra que aquilo aconteceu, mas acha até que era normal, porque eram todos crianças. Não eram todos crianças, né? Um, por exemplo, tinha 17 anos e a outra tinha 10, 11, 8, 12. Então, ela acha até que é normal, às vezes ela acha até que aquilo foi consentido, eram todos crianças, deixa pra lá e não foi tão grave assim, foram só carícias, e apaga e esquece. Só que isso deixa consequências na vida da pessoa que sofreu o abuso. Por quê? Ela era menor. Não estava na hora ainda dela descobrir a sexualidade. Não foi desejo dela. Não foi iniciativa dela. Então foi uma violência, porque ela acabou estando de frente com uma situação que ela não estava pronta ainda para estar, né? E aí acontece o quê? A pessoa às vezes tem ansiedade, depressão, distúrbio do sono, não consegue se relacionar com ninguém, não confia no seu par de relacionamento, né? E não sabe por quê que ela é assim. É uma coisa que aconteceu lá na infância com ela, com o irmão, com o primo, que ficou esquecido, ficou apagado. Gente, pode até ficar esquecido, mas fica no nosso inconsciente. Então, é necessário o diálogo, né? A família tem que conversar com a criança, né? A criança tem que ter abertura para falar: mãe, meu irmão fez isso, meu irmão pediu para fazer aquilo, meu primo fez isso. E a mãe tem que ter o discernimento de chegar para os dois e conversar. Olha, isso pode, isso não pode. Tem que conversar, gente. Tem que falar, tem que parar com esse negócio de não falar as coisas, sabe? Porque tudo que fala que é sexo é um problema danado. Aí acontece esses horrores que têm acontecido aí, nem que sempre aconteceram. Porque é um tabu, ninguém fala. A gente só resolve as coisas quando a gente fala, né? Então, é preciso e também diferenciar que não é porque não existe força que existe consentimento, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que estar atento aos sinais de abuso. Por exemplo, a criança começa a perder o sono de noite, o rendimento na escola diminui, ela fica apática, irritada, mudança de humor, volta a fazer xixi na cama, volta a chupar dedo. Não quero dormir com meu pai, não quero tomar banho com meu pai, não quero ir para casa do meu pai. Vamos investigar, gente. Vamos investigar, né? Vamos prestar atenção, vamos perguntar, vamos conversar, vamos pensar o que está acontecendo, porque isso acontece dentro da nossa casa, não é só na casa dos outros que acontecem, não. A gente precisa liberar essa conversa para que as coisas fiquem esclarecidas e a gente possa prevenir ou cuidar se já tiver acontecido, né? Uma outra coisa também, por que as pessoas demoram a denunciar um abuso? Por medo, por vergonha e por culpa. Seja criança ou adulto, quando ela reconhece que aquilo é um abuso, como eu disse, às vezes a pessoa custa acreditar que aquilo é um abuso. Às vezes, por exemplo, um adulto está sofrendo um abuso de uma pessoa que ela confia, que ela ama, e ela fica pensando assim: não, eu não posso pensar nem nisso. Ela ainda se sente culpada porque ela está pensando mal do outro, querendo justificar a atitude do outro como se aquilo fosse normal, que ela não quer acreditar naquilo. Então, ela muitas vezes ela demora a denunciar porque ela tem vergonha de não ter reagido também, sabe? Por que você não reagiu? Por que você não deu um chute? Por que você não gritou? Gente, preste atenção. A vítima é vítima, entendeu? Ela não é culpada de nada. O abuso não aconteceu porque ela não reagiu, não. A culpa é do abusador. Ela não reage porque ela fica imobilizada, ela fica paralisada, ela fica sem reação. Ela não tem culpa por não ter reagido. Se ela demorou anos para poder falar, foi o tempo que ela teve para falar. Ela nunca é a culpada. É preciso aprender a lidar com o trauma,
né? A pessoa que já sofreu um abuso na infância ou na adolescente, ela precisa procurar ajuda, procurar um terapeuta, mas é chegar pro terapeuta, não é ficar falando coisas que não precisa, que não tem nada a ver não. É falar mesmo o que aconteceu, por mais doído que seja, sabe? Você vai sofrer, você vai chorar, você vai lembrar de coisa que você não quer lembrar, mas você tem que falar, porque quando você fala, é que você libera essas memórias que estão guardadas em você, te impedindo de viver. Você precisa se empoderar de novo da sua vida. Hoje você é adulta e você precisa ter amigos, fazer coisas que te deem prazer, ter um relacionamento amoroso, sabe? Perceber que o sexo é prazer, não é dor, que aquilo que aconteceu vai se repetir. Então, é preciso que a pessoa busque ajuda e não fique escondendo a vida inteira de si mesma aquilo que aconteceu. Existem as pessoas que se acham indignas, impuras, porque sofreram um abuso na infância ou na adolescência. Muitas pessoas buscam na igreja a santidade por se sentirem impuras. Elas se sentem culpadas por aquilo, como se o pecado fosse delas, sabe? E buscam na igreja um perdão de uma culpa que elas não têm, de um pecado que elas não cometeram. Muitas pessoas buscam um namorado gay, sabe? Porque assim ela fica livre da responsabilidade de ter uma relação sexual, porque se o cara é gay, ele não vai ter vontade, desejo sexual por ela, e fica tudo bem. Namora, não precisa ter relação, não precisa lidar com essa questão para ela que é muito complicada, e fica tudo resolvido. Aí a família acha que tá tudo bem, porque ela tem um namorado e a vida segue em frente. Mas você sabe que não segue. Porque você sabe o que está acontecendo dentro de você. Você está tendo uma vida inautêntica. E muitas vezes o namorado gay também busca um relacionamento assim, porque não pode mostrar para a família que é gay, tem que mostrar que é hétero, porque é a única coisa que as pessoas aceitam nessa nossa sociedade, sem sofrer preconceito, sem correr risco de ser morto, né? Então, é um namoro de conveniência, de fachada, que só faz mal aos dois, né? Então, é preciso, gente, procurar ajuda. Então, assim, pra gente resumir, 3 coisas, tá? 1. Assumir a sua identidade. Se você é um pedófilo, e buscar ajuda. Não estranhe o jeito que eu tô falando, porque eu tenho certeza que dentre essas pessoas que estão me ouvindo, que são mais de 600 pessoas que me ouvem, tem pedófilos que nunca falaram pra ninguém, que sentem desejo por crianças, mas nunca revelaram, que se sente culpado, angustiado, que alguma vez na vida já abusou de uma criança e que sofre com essa culpa a vida inteira e se arrepende, mas não consegue falar com ninguém, não busca ajuda, sabe? E se enfia na igreja muitas vezes para ver se ele mesmo se perdoa. Então tem entre nós, gente, na nossa casa, tem nos nossos amigos. Então eu tô falando com você mesmo, que é um pedófilo e sente desejo por criança. Assuma essa sua identidade e procura ajuda. Isso se você é uma pessoa que não deseja fazer mal ao outro, que você é uma pessoa consciente, né, do mal que isso causa. 2. Se você é uma pessoa que foi abusada na infância e na adolescência, você tem que assumir, né, que você tenha, gente, é o que eu desejo, que você assuma a sua identidade de uma pessoa que foi abusada e busque ajuda e pare de se esconder, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ser feliz, você pode encontrar uma pessoa bacana, todo mundo não é igual. E a terceira coisa, se você vê sinais de abuso, você não é um abusador, você não é a vítima, mas você está vendo, investigue, sabe? Busque o diálogo, pergunte, para você ter certeza dos fatos e tomar as providências. Não feche os olhos. Quantas vezes você vê uma situação estranha e você dá, não, essa pessoa não ia fazer isso. Deus me livre pensar isso dessa pessoa. Poxa, você está vendo. Não fecha seus olhos, não. Pode ser uma pessoa que tem essa doença. É uma doença, gente. Conversa, sabe? Para de julgar os outros, sabe? Porque as pessoas falam, pedófilo tem que morrer. Aí o cara, tem um desejo, ele não vai falar nunca. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Então vamos acabar com essa questão de não falar. Vamos falar sim, porque é por não falar que horrores como o que aconteceu essa semana estão acontecendo aí. Um amigo seu, o filho de um amigo seu, ou uma pessoa dentro da sua casa pode estar precisando muito de ajuda, pode estar sofrendo muito sozinho. E você vai ficar calado? Né? Então a gente pode reduzir esse tipo de crime, estando atento aos sinais, promovendo o diálogo, ensinando nossas crianças e adolescentes os cuidados com o corpo, denunciando e buscando ajuda profissional. Bom, vamos ao conto.
O conto de hoje se chama O Padrasto. Rita era uma menina linda, mas escondia sua beleza nos trapos que lhe cobriam o corpo. Ela morava nas ruas de Copacabana desde que o padrasto a ameaçou com uma faca. Naquele dia, ela não conseguiu escapar das investidas dele. Ela só tinha 12 anos. Fugiu de casa com o firme propósito de nunca mais ser encontrada. Ela sabia que não ia adiantar falar para a mãe o que havia acontecido. Ela não acreditaria. Afinal, Nelson era um cara respeitado por todo mundo, religioso, uma ótima pessoa, um cara do bem. Ela só podia imaginar a mãe dizendo: "Que isso, filho? Como você pode falar isso do Nelson? Ele é um pai para você, sempre te deu tudo. Você é uma ingrata, não quer ver sua mãe feliz, quer acabar com o meu casamento." Para a mãe, era Deus no céu e Nelson na terra. Ela não tinha outra saída senão fugir. Nas ruas, Rita conheceu o frio, a fome e a solidão. Até que um dia, uma mulher de meia idade a abordou. "Oi, menina, está com fome? Aceita um lanche?" "Aceito sim." A moça foi até o quiosque e comprou um sanduíche e um refrigerante para ela. "Senta para comer." Sentou no banquinho da orla, devorou o sanduíche. "Você mora onde? Onde estão seus pais?" "Eu não tenho ninguém não, senhora. Moro aqui na rua." "Mas você é tão jovem, tão bonita, não pode viver assim. Precisa arranjar um trabalho, um lugar para morar." "E quem vai me dar trabalho?" "Eu queria trabalhar em casa de família, mas maltrapilha assim, não posso nem chegar perto das dondocas daqui para me oferecer como empregada. Elas já atravessam a rua quando me veem." "Eu posso arranjar um emprego para você." "Jura? A senhora está precisando de uma empregada?" "Não, muito melhor. Eu tenho uma agência de modelos e quando vi você fiquei admirada com sua beleza. Não quer ser modelo?" "Puxa, eu modelo? Eu ia adorar, mas eu não tenho roupa, não tenho nada. Na minha empresa tem hospedagem para meninas como você, que não tem onde morar. A empresa dá estadia, roupas, sapatos, maquiagem e tudo que você precisar. E você vai pagando conforme for recebendo seus cachês. E o que eu tenho que fazer? É simples. Você só vai acompanhar alguns senhores em festas, passeios e reuniões." "Como assim?" "É que tem muitos homens ricos que não gostam de ir aos lugares sozinhos. Então eles pagam uma acompanhante." "Mas é só para acompanhar? Não tem que fazer nada?" "Só para acompanhar. Mas é preciso ser simpática, estar sempre sorrindo, dançar com ele, caso o ambiente seja propício." Adoro dançar. Acho que esse trabalho vai ser ótimo. Eu aceito." Naquele dia, muita coisa mudou na vida de Rita. Ela ganhou um quarto só para ela, além de roupas, sapatos, acessórios. Fizeram-lhe o cabelo, as unhas, maquiagem. Ela ficou deslumbrante. À noite, seu primeiro cliente, um desembargador de 62 anos. Ela tinha que o acompanhar num jantar. Perfeito! Além de linda, ainda ia comer num restaurante fino e ganhar por isto. Entrou no carro. Foram até um restaurante na Barra. Ele pediu um uísque para ele e um martini para ela. "Eu não bebo, nunca bebi. Essa bebida é fraquinha e docinha, pode beber sem medo. Forte é essa que eu estou bebendo." "Está bem, se é assim." Provou. Gostoso mesmo. "Eu não disse? É bebida de meninas mesmo." Foram 4 drinks. Rita já estava zonza. Ele começou a passar a mão nas pernas dela enquanto falava em seu ouvido. Ela estava visivelmente tonta, mas disse: "Ei, tire as mãos da minha perna, seu velho escroto." "Que isso, menina? Não estou fazendo nada. É que achei que você estava com frio nas pernas. Só estava te aquecendo." E tirou as mãos dela, pois o restaurante estava cheio. Um cliente que estava na mesa ao lado viu e deduziu que a menina era menor. Pediu licença à esposa que estava na mesa e disse que ia ao banheiro. Saiu do restaurante e chamou 2 policiais que estavam próximos, explicando do que se tratava. Eles o acompanharam até o restaurante. "Boa noite, senhor. Há uma suspeita de que sua acompanhante, que está consumindo bebida alcoólica, seja menor de idade. Documentos, por favor." "Mas o que é isso? Com quem você pensa que está falando?" "Só quero ver os documentos da menina, senhor." "Você sabe quem eu sou? Você sabe ler?" Puxou seu documento e esfregou-o no rosto do policial. "Eu sou o desembargador, seu analfabeto. Dá-o fora daqui ou te enfio na cadeia." "Senhor, não me interessa se o senhor é desembargador ou presidente. Só estou fazendo meu serviço. Oferecer bebida alcoólica menor é crime, com pena de 2 a 4 anos de detenção. Eu só quero o documento da moça." "Escuta aqui, ô moleque. Eu vou ligar agora para o secretário de segurança, que é meu amigo, e você vai falar com ele." "Eu não vou falar com ninguém, senhor. Só quero o documento." O homem pegou o celular, ligou para o secretário. "Alô? Sou eu, Rosi. Tudo bem? Eu tô com um policial seu aqui, um analfabeto, que está insistindo que eu estou dando bebida alcoólica para minha sobrinha, que está jantando comigo aqui na Barra. Você pode falar com ele, por favor, e desfazer esse mal-entendido?" O homem enfiava o telefone no ouvido dele e ele, com toda a paciência, afastava o celular do seu rosto.
Você é um merda. Aprende a respeitar quem manda. Eu sou um desembargador. Após várias insistências do policial, ele não mostrou o documento da menina e recebeu voz de prisão. Entraram no carro da polícia, ele e a menina. Outro cliente do restaurante filmou tudo e postou na internet. Ao chegar à delegacia, o desembargador pagou a fiança e foi liberado, e a menina foi encaminhada para o conselho tutelar. O escândalo corria na internet. Não dava para ignorar o ocorrido. O Ministério Público abriu um inquérito para a completa apuração dos fatos, visto que a conduta do desembargador caracterizou improbidade administrativa em razão do evidente abuso de poder, além de desacato ao funcionário público no exercício da função. Também foi aberta uma investigação por suspeita de exploração sexual de menor. Rita foi encaminhada a um abrigo, mas no dia seguinte sua mãe foi buscá-la. Sua mãe viu a reportagem na TV, reconheceu a filha nas imagens e foi à sua procura. Ao chegar ao abrigo, Rita abraçou a mãe feliz, mas em meio a lágrimas e soluço, disse desesperadamente que não podia voltar para casa. Ela contou tudo à mãe, desde o dia que ela caiu e o padrasto a mandou deitar e abrir as pernas para ele ver se ela tinha machucado a genitália. Contou que ele pedia para ela passar pomada no órgão sexual dele, que ele brincava de fazer cócegas nas costas dela, desde que ela era muito pequena, que acariciava o corpo dela enquanto ela estava dormindo. E contou, enfim, sobre o dia que ele colocou uma faca em cima da mesinha e a mandou deitar, dizendo que ia ensinar a ela o que os casais de namorados fazem, porque ela já estava mocinha e qualquer dia ia arranjar um namorado, e quem tinha que ensinar era ele, que era homem e que a amava como se fosse uma filha. Ela contou que disse não, mas ele pegou a faca e disse rindo, brincando, como se estivesse brincando: "Está com medo de mim? Não vou te fazer mal." Contou que, morrendo de medo, fez tudo o que ele mandou e que no dia seguinte, antes que todos acordassem, fugiu de casa. A mãe abraçou a menina, que chorava compulsivamente. Acalmou a menina, disse que nada mais de ruim ia acontecer a ela. Dali mesmo, elas foram à delegacia prestar queixa do padrasto. A mãe ficou com a menina em segredo na casa de uma tia. Em 3 dias prenderam o homem. Elas voltaram para casa e recomeçaram a vida, com o coração esmagado, o corpo dilacerado, mas com o amor uma da outra, que lhes curaria a alma daquela dor insuportável. Elas receberam acompanhamento psicológico, mas só o tempo ia dizer se elas iam se recuperar daquele trauma que para tanta gente é irreversível. É isso, gente. Não vamos mais fechar os olhos, nem nos calar. Vamos reduzir esse número de crimes absurdos que acontece. Vamos nos empoderar da nossa vida novamente. Vamos ensinar nossas crianças a não se calar. Um beijo, até o próximo conto, até o próximo encontro.